Olá, hoje vamos conversar com a Juliana Reis. A Juliana é roteirista, diretora de audiovisual e mãe da Laura. E a Juliana é a coordenadora do projeto 1000 Milhas pela Vida das Mulheres. O objetivo desse projeto é garantir o aborto seguro e legal para mulheres brasileiras fora do país. Juliana, como funciona na prática esse projeto? Gilberto, bom dia, auditores, ouvintes e espectadores também, né? Porque é uma rádio muito moderna essa. Apresentar o Milhas. O Milhas é uma startup, né? Então, em primeiro lugar, apesar da gente trabalhar com direitos humanos, com direitos reprodutivos, com militância, o ativismo, que normalmente é uma coisa não tão digital assim, né? De campo, a gente é uma startup, a gente faz ação direta de modo digital, a gente faz desobediência civil dentro da lei. Então, a gente está todo digamos, no desvio, né? Porque não é uma coisa muito clássica, nem muito normal, digamos assim, no histórico do ativismo feminista brasileiro. O Milhas surgiu em 2019 e surgiu com a ideia realmente de garantir a mulheres que não podem pagar a possibilidade de viajar para fora do Brasil para acessar um aborto seguro e legal. Vamos pensar o seguinte, na cabeça da brasileira, durante décadas e décadas, e isso apesar de código penal, apesar de lei, apesar de direito, o aborto sempre existiu, mas sempre existiu de modo clandestino. Ou seja, a ideia do aborto enquanto um direito, enquanto um cuidado de saúde, nunca existiu na cabeça da mulher brasileira. Clandestinamente existe, trazendo riscos aí para a saúde e morte, inclusive, de muitas brasileiras. Com certeza, mas isso de uma maneira, né? Todo mundo compreende e sabe disso. Curiosamente, o Milhas inventou, né, de alguma maneira, ao nível da comunicação, pelo menos, inventou uma possibilidade que chama aborto seguro e legal. Ainda que a mulher brasileira viva em confronto com essa criminalização no Brasil, né? Então, de um lado, a gente iniciou trazendo essa possibilidade para o cardápio do aborto, que já existe, que é uma realidade no Brasil, e num segundo momento, que eu não sei se a gente vai falar mais tarde, é só porque é muito importante marcar quando a gente diz que o Milhas leva as mulheres para abortar lá fora, em segurança, o Milhas também, e cada vez mais, garante o acesso ao aborto seguro e legal no Brasil, das mulheres que têm direito a ele. Né? Isso foi o Covid que nos demonstrou esse caminho, mas hoje é um caminho que a gente assumiu a fundo. Correto. Ô, Juliana, agora para quem está em casa entender exatamente como funciona e eventualmente queira contar com a ajuda do projeto, o que essa pessoa deve fazer exatamente. E como que vai funcionar exatamente? De onde vêm os recursos? A pessoa vai para fora com um acompanhamento? Como é que é? Conta na prática aí como funciona. Bom, o Milhas, ele foi concebido na prática com 2 pés, né? Ele tem um pé que é o de ajudar mulheres que precisam de ajuda e o outro que é o de ser o canal para mulheres que possam ajudar poderem exercer essa ajuda, praticar essa ajuda, né? Então é uma rede. Contribuir. Outras pessoas podem contribuir para ajudar quem precisa. Isso. Exatamente. O mote da gente é quem pode ajuda quem precisa, quem quer mudar a lei ajuda quem não pode esperar por essa mudança. Certo. Então, assim, quando a gente fala, as ouvintes ou as espectadoras que estiverem assistindo ou ouvindo, elas precisarem de ajuda, venham a nós, e, sobretudo, aquelas que puderem ajudar também venham, porque sem uma perna, a outra não fica de pé. Né? Enfim,
A mulher chega a nós via, basicamente, o WhatsApp. A gente faz o afunilamento, né, de todas as redes sociais, o Facebook, e-mail, Instagram, Twitter. Pode aproveitar e passando os contatos aí também, né, para quem nesse momento já estiver querendo conversar. Claro, claro. No próprio site, que talvez seja a maneira mais direta de informar, www.milhaspelavida-das-mulheres, é complexo, mas milhaspelavida-das-mulheres.com.br. Lá tem botão Quero Ajuda, botão Quero Ajudar, como ser ajudado, em que país, em que situações a gente vai para fora do Brasil, em que situações a gente pode resolver aqui mesmo. Reiterando sempre que nós não fazemos nada clandestino, não fazemos nada ilegal, não tem remédios para vender, não tem clínicas obscuras para compartilhar endereços. Essa mulher chega na gente, ela vai responder a perguntas muito pouco invasivas, e eu digo isso apesar de perguntar qual a data de início da última menstruação, mas assim, fora essa, as perguntas não são invasivas, elas não expõem a privacidade, a identidade de ninguém, mas são perguntas de cunho para a gente compreender, primeiro, tentar fazer um retrato do aborto no Brasil, idade, situação familiar, religião, profissão, diploma, passaporte, estado, preciso saber o sobrenome, não preciso saber. E, a partir daí, a gente vai entendendo se ela pode se enquadrar dentro de uma situação brasileira, permissiva, né, de excludente de licitude da lei brasileira, e se não, a gente vai indicar para ela as opções, digamos assim, de viagem, de acesso a um aborto seguro e legal fora do Brasil, que hoje são, basicamente, Colômbia, México e Argentina. Cada um com a sua situação, com o seu custo, né, com as suas condições de acesso. Para você viajar, para você fazer a interrupção no México, você tem que ter uma gestação cabendo dentro das 6 semanas mais 6 dias, ou seja, não pode ter entrado na 13ª semana. Na Argentina, um pouquinho menos, porque ainda existe um fluxo de adaptação para a abertura da lei, né, para a nova legalização. Então, a gente só consegue enviar mulheres até a 11ª semana. Na Colômbia, a gente chega até a 22ª semana, mais 6 dias. Então, vai receber todo o fluxo de mulheres que descobriram uma má formação fetal que não pode ser acolhida dentro do aborto legal no Brasil. Vão ter situações, obviamente, mais dramáticas de meninas que são casos e casos e casos muito, né, muito específicos, muito inéditos para a gente, com os quais a gente lida, né, no artesanal, né? Mas, e a partir do momento que a gente entende junto com a mulher isso, a gente vai encaminhar para uma clínica, a gente vai orientar no sentido de se posicionar diante de um serviço de aborto legal no Brasil, a gente vai indicar toda a documentação, exames, tudo que é necessário como fluxo, né, para poder, em seguida, fazer o agendamento com a clínica. Nós não intermediamos nenhuma transação financeira, a gente não recebe dinheiro de ninguém para nada, tá? A não ser, obviamente, para ajudar outras mulheres em forma de doação. Mas a gente essas clínicas... Desculpa. Não, pode concluir, perdão. Não, é só para dizer que a gente não... o nosso aporte, digamos, na vida das mulheres, ele não é remunerado, nem o serviço que a gente presta, né? As clínicas lá fora são públicas para as quais as mulheres vão? Não. Todos os contextos se dão dentro, porque, na verdade, são instituições mistas, por exemplo, outras são privadas. Grosso modo, tá? Fazendo uma exemplificação meio grosso modo. Existe a Casa Mãe, que é a Fundação ESAR, que é uma fundação colombiana e que vai abrigar
dentro da sua instituição, o protocolo médico, ela forma, ela capacita, ela não é uma franchising, não, longe disso, mas é como se ela multiplicasse as iniciativas de acolhimento para aborto legal. Na Colômbia, o Orienta-me, por exemplo, é uma fundação mista. Então, ele tem um cunho que é público, tem um cunho que é privado, mas ele vai receber as mulheres estrangeiras, sejam brasileiras ou outras, né, dentro da casa, né, da janela, do guichê privado. A clínica no México, ela é privada, dentro do contexto legal mexicano. A mesma coisa na Argentina. Por exemplo, muita gente vem a nós considerando que o Uruguai é lavalia, né? O Uruguai só realiza o procedimento de aborto dentro do sistema público de saúde, o que impede a estrangeira de acessá-lo. Tem que ser residente ou nacional, né? E por isso o Uruguai não é uma opção para a gente. Vocês conseguem acompanhar a pessoa que vai para fora, ou dependendo do caso, alguém não necessita, mas se é uma pessoa mais simples, que talvez nunca tenha viajado para o exterior, ela pode se sentir insegura, né? Há algum tipo de acompanhamento ou possibilidade, dependendo do caso? Não. Quer dizer, nós acompanhamos as mulheres de modo digital, mas eu posso dizer uma coisa para você, Gilberto, que uma das coisas maravilhosas que a gente se confronta durante esse processo, já tem 15 meses, né? A gente vem, isso é uma experiência que a gente vem, né, multiplicando, assistir ao vivo e a cores de um camarote muito especial à descoberta pela mulher do seu próprio tamanho, da sua própria potência. Então, eu posso dizer que houveram várias mulheres que nunca tinham visto um avião na frente delas. Foram tranquilamente na boa. Que não tinham passaporte, que nunca tinham visto, que foram, fizeram, tiraram de letra, e hoje são pessoas, com perdão da palavra, empoderadas pela experiência específica, peculiar, que é a do abortamento, né, na sua vida, mas isso fez com que elas se tornassem mulheres maiores, mais fortes, mais conhecedoras de si próprio, e eu diria até, eu ousaria até dizer que não são elas as mais frágeis, não são elas as que pedem acompanhantes. São as mulheres que são mais acostumadas ao privilégio, que se sentem mais facilmente inseguras. As que não entram no avião são mais... O homem é que precisa do acompanhamento da mulher no hospital para qualquer coisinha básica, né? Faz exames básicos e tal. Se a mulher não está ali do lado, o homem está todo... Se a gente pensar... Eu, às vezes, enfim, eu me faço umas ideias, talvez pelo meu desvio profissional, né, minha deformação profissional, eu fico fabulando a respeito do que eu estou vivendo, né, nessa ação, e me ocorre que aquela mulher que aborta, ela aborta. Ela não está esperando que deixem, que permitam ou que ajudem. Ela aborta. Nesse contexto, eu tenho a memória muito viva ainda da primeira viajante do Milhas, a primeira mulher que a gente ajudou, e que era do Rio Grande do Norte, e que até o momento em que ela saiu de casa para ir para o aeroporto, ela se perguntava se a gente era traficante de escrava branca. Nossa. E ela perguntava para a gente: você pode me mostrar a passagem de volta? Para ela ter o mínimo de segurança de que a gente não era só uma passagem de ida, que ela ia ser, sei lá para onde. Então, eu fico dizendo assim, o Milhas, na verdade, é a mulher que está disposta a abortar, você está disposta a tudo, inclusive a entrar num avião,
com uma ONG que ela nunca encontrou e que ela soube falar na internet, entrou em contato, deu os documentos, deu a identidade, acreditou e foi. Uhum. Quer dizer, o que é pior? Ir com milhas para um país estrangeiro ou colocar um talo de mamona dentro do próprio corpo? Então, assim, dentro dessa perspectiva, que é a perspectiva do aborto inseguro no Brasil, nós somos só fadas, né? que realmente não, com a gente tem menos risco, apesar disso, em princípio, não ser sabido, né? Eu acho que com o avanço, com a comunicação que a gente faz, com os resultados que a gente obtém, mais e mais mulheres chegam na gente já sabendo que a gente é consistente. Né? Mas no começo isso era um risco, digamos assim, né? Você podia falar de números aí? Quantas mulheres já participaram? Olha, a última vez que eu contei, porque na verdade não para nunca, né? É uma coisa muito. A última vez que eu contei, a gente tinha recebido pedido de ajuda para 1.772 mulheres. Nossa. Em 15 meses. E isso dá um pânico, é por isso que a minha pálpebra sofre tanto, porque se a gente pensa no tamanho do problema do aborto inseguro no Brasil, de 1 milhão de mulheres por ano, a gente vê que isso está longe de ser o achatamento da nossa curva, né? A nossa curva pode ainda crescer muito. Então, é uma coisa meio avassaladora, né? Te dar um exemplo aqui, rapidamente. Eu não vou falar de hoje, porque eu ainda nem conseguia ver os números de hoje. Mas até ontem, o ano 2021, já tinham vindo a nós 194 mulheres. 194 mulheres em 2021. Sendo que nós estamos no dia 20, né? Agora, desde o início do projeto, quantos? Não sei se 1.772 na semana passada. Porque desculpa, você já tinha falado. Perdão. 1.772. É só para dar um exemplo, porque é lógico que no primeiro mês vieram 3, 4 ou 5, né? De repente, em janeiro ou fevereiro, eram 30, eu já estava de cabelo em pé. Hoje são 10 por dia. Tá. E em termos de recurso, quanto foi exigido, quanto foi gasto, quanto vocês conseguiram obter? E qual a forma também de obter recursos? É só com a ajuda das pessoas na internet ou vocês têm o apoio de alguma instituição? Ou vão tentar obter, não sei? A gente está desesperada atrás do reconhecimento do nosso trabalho pelos grandes fundos, pelas grandes organizações, em primeiro lugar, porque primeiro tem que reconhecer o trabalho, né? Como a gente vem de fora, né? A gente não é a oriunda tradicional do movimento feminista, tem aquele período, né, de ser reconhecido, de ver o trabalho acontecer, de criar uma consistência, né, e uma relevância. Acho que já passamos por essas provas de fogo, está na hora de reconhecerem e nos apoiarem no trabalho que a gente faz. Por hora, a gente existiu esses 15 meses aí exclusivamente com doações individuais, que no princípio era um convite a doar milhas, depois recursos, montamos campanhas de crowdfunding, né, de financiamento coletivo, de maneira recorrente, de maneira episódica. Começamos a receber doações de artistas e de criadores em moda, de objetos que a gente podia vender para recuperar os recursos. Em seguida, a gente recebeu a oferta de uma leitora de tarô que oferecia leituras de tarô contra doações para a gente, e depois uma professora de inglês que oferecia aulas de conversação contra uma doação para a gente. No final do ano, a gente fez uma operação de venda de obras de artistas, 23 artistas plásticas brasileiras
mulheres, né, ofereceram uma obra, a gente fez uma campanha de venda, arte substantivo feminino, vendemos acho que 180 obras dessas artistas e não paramos. Vamos começar uma operação no universo da moda agora, recebendo peças de pessoas que possam doar uma bolsa, um vestido, uma joia, seja lá o que for, para vender. O céu é o limite, a gente não para de receber recursos do PayPal, benfeitoria, de novo, chegando no site www.milhaspelavidadasmulheres.com.br, a gente, todos esses caminhos são apresentados para ser ajudada e também para ajudar. A gente já recebeu cerca de R$150 mil durante esse tempo. A gente entrou financeiramente em 45 ou 9, agora eu me dei um branco, operações, né? Quer dizer, em 45 ou 9 casos de mulheres que a gente fez viajar ou fez se deslocar para acessar o aborto seguro legal no Brasil ou fora, a gente investiu recursos. Muitas mulheres vêm a nós pedindo orientação, pedindo acompanhamento emocional, pedindo informação, mas que tem meios para custear a sua própria operação, a sua própria viagem. Então, quando a gente fala foram 214 ajudas concretas, 214 acessos ao direito ao aborto seguro e legal, garantidas pelo Milhas, dos quais 140 e poucos no Brasil, 75, se eu não me engano, fora do Brasil, mas hoje tem gente na Colômbia, hoje tem gente no México. Então, assim, é um número que não para. E o problema que se coloca hoje para a gente, concretamente, já que a gente está falando de dinheiro e de recursos, é que a gente funcionou, a gente tem muito claro que a entreajuda de mulheres e de sociedade civil, né, o fato de pedir para uma mulher ou um homem ajudar uma mulher a acessar o aborto seguro e legal, é algo muito do nível do sagrado. Então, esse leitmotiv, quem pode ajuda quem precisa, ele se dá de uma maneira direta. A gente, né, a gente faz a ponte, mas os recursos que a gente arrecada são total e exclusivamente direcionados para as operações com as mulheres. E isso faz com que a gente tenha uma estrutura de 15 pessoas, sendo 5 pessoas que trabalham, que funcionam até hoje na base do voluntariado. E quando a gente se depara com 10 mulheres por dia, essa solução fica cada vez mais comprometida. É impossível dar conta de lidar com a situação e com, perdão da palavra, porque é falsa modéstia, mas com a relevância que a gente criou, porque, na verdade, é uma coisa muito inédita, né, o que a gente faz. Sim. A gente está muito acostumada a denunciar a injustiça, mas fora a ajuda individual, a solução individual, o programa que a gente está apresentando propõe intervir nisso. Então, a relevância que a gente, entre aspas, o sucesso veio na nossa cara de uma maneira muito... E a gente precisa estruturar, né? A gente precisa estruturar a operação, capacitar a operação, profissionalizar a operação para que a gente dê conta da responsabilidade que a gente assumiu um pouco, né? Sim. Você falou de artistas que colaboram ou colaboraram com o projeto. Quer citar o nome de alguns? Talvez claro. Até incentive outros também a colaborar muito mais. Claro, claro. A Leta Valente, talvez é uma fada madrinha nossa, né? A Leta Valente, na verdade, é a primeira artista que vai descortinar para a gente o mundo das artes. Em seguida, dentro do contexto da arte substantivo feminino, a gente vai ter nomes super importantes do cenário
artístico, de artes plásticas brasileiros, sobretudo do cenário feminino, que é a Eleonora de Barros, que é a Rosângela Renault, que é Kitty Paranaguá, que é Débora Bolsoni, enfim, são 23 artistas, então eu vou acabar deixando alguém de fora sem querer. Eu não vou tentar, eu só dei o nome daquelas que têm um renome mais, né, consistente dentro do mercado das artes. A gente hoje está com uma caixa dessas obras que a gente montou, vendendo para as grandes instituições de arte. A gente vai propor essa caixa para o MAM, para o SESC, para o Instituto Moreira Salles. A gente vai tudo sempre buscando parceria e buscando consistência institucional também, porque a gente não pode perder de vista que ser ousada sozinha é arriscado. Mas ser ousado em massa, ninguém segura, entendeu? Então, assim, a gente precisa criar essa consistência, esse anteparo, né, das instituições mais progressistas, das figuras mais proeminentes que possam, né? E tem um último nome que só para mudar o universo e para a moda, porque a gente está adentrando esse mundo também, a Alix Duvernois, que desde lá atrás oferece peças. Volta e meia eu abro o Instagram e estou vendo ela fazer uma campanha para a gente, com doação de peças e tudo, enfim, de uma maneira regular e muito generosa. Então, é isso. Legal. Juliana, como é o trabalho? Vocês têm algum conflito, algum problema pelo fato da legislação brasileira proibir o aborto? Não. Algum... Não. A gente observa o Código Penal brasileiro, né, que declara no seu artigo 128 que o aborto de uma gestação, quando realizada por um médico, não é crime, ou não será punido como um crime. A gente observa a lei do minuto seguinte, que diz que de verdade, ela tem que ser acolhida no universo, não com papel policial nem de juiz, mas de cuidado e atenção médica. A gente observa a norma técnica do Ministério da Saúde, diz que essa mulher não tem que apresentar BO, ela não tem que transformar o acesso à saúde, ao cuidado, num processo judicial ou policial, e a gente oferece a saída legal para uma situação no Brasil que é criminosa desde sempre. Ou seja, nós somos a Batgirl, nós somos paladinas da justiça, porque a gente transforma em legalidade aquilo que é ilegal. Né? Diferentemente do ministro da Saúde, que ele incita as mulheres ao crime. As mulheres a acessar com essas tentativas de portaria, tigres de papel, que não querem dizer nada, mas criam medo, criam pânico. Eles empurram mulheres que estão indo para a legalidade para a ilegalidade. Então, isso sim é incitação ao crime. A gente é super balizado juridicamente. E não temos nenhum problema com a lei brasileira. Sim. Juliana, assim, tinham muitas outras questões, a gente está quase chegando ao final por causa do tempo, infelizmente, mas eu queria que você contasse rapidamente como nasceu o projeto. Parece que foi a partir só de uma postagem sua no Facebook, né, em 2019, e daí centenas ou milhares de pessoas apareceram e o projeto cresceu. Como ele está hoje? E você já tinha alguma atuação na área, ou você só tinha o seu trabalho como roteirista, diretora, e de repente entrou aí num outro mundo e num outro universo? Eu diria que meu trabalho, de um lado,
os meus abortos, não deixa de ser um trabalho na área, é uma vivência, é uma experiência, né, que me habilita a falar disso, os abortos que eu mesma fiz, e até por isso eu vivi muitos anos fora do Brasil, então, ao voltar ao Brasil com os meus abortos, na minha biografia, me deparar com a situação brasileira, isso me mobilizou demais, e enquanto roteirista, eu desenvolvi 3, 4, 5 projetos em torno do tema, seja documental, seja ficcional. E haja visto os caminhos que o Brasil foi tomando durante esse meio tempo, né? Os meus projetos foram... talvez assim, o projeto caiu, o tema ficou, né? Porque não que caiu, porque eu pretendo realizar esses projetos ainda, mas o momento não se revelou. Gilberto, eu contaria só um pequeno episódio, se a gente tiver tempo, porque eu acho que é muito importante dar esse testemunho. Em 2017, Rebeca Mendes, uma mulher de São Paulo, pediu autorização à juíza Rosa Weber para fazer um aborto, explicou suas razões e teve esse pedido negado. Ela pegou um avião, ajudada por uma ONG, e foi para a Colômbia fazer um aborto. Eu acompanhei ele como sendo o primeiro aborto fora do armário que aconteceu no Brasil. Para mim foi um marco. Isso me mobilizou demais. E lá, quando isso aconteceu, em dezembro de 2017, eu escrevi um post na minha rede social. Quem topa doar milhas para ajudar mulheres que não podem pagar a viagem e abortar, fazer um aborto seguro e legal na Colômbia? Eu tive 5 curtidas. Isso era 2017. Impeachment de Dilma, golpe fora Temer, fim do Ministério da Cultura, etc, etc, etc. 1 ano e meio depois, em maio, lendo uma matéria na BBC sobre mulheres que podiam pagar essa viagem, que estavam viajando para fazer esse aborto legal na Colômbia, eu repito a mesma pergunta no post. Quem toparia doar milhas? E aí, isso levantou um debate de 5.000 mulheres, 1.200, eu topo, para onde eu mando as milhas, etc. Isso, para mim, revelou que a hora é essa, de mobilizar, de sair do armário, de bancar essa atitude de desobediência civil, entre aspas, que a gente está querendo fomentar, ajudar a fomentar, e que tudo me demonstra que está dando certo. Eu acho muito importante dizer isso para incendiar corações, entendeu? Para virem junto com a gente. Ok. Juliana, eu agradeço muito a sua entrevista. Sucesso aí para o seu projeto. Foi um prazer falar contigo. E, num outro momento, a gente volta a falar, então, também sobre o desenvolvimento do seu trabalho, do projeto, e contar novidades aí no futuro. Muito obrigado pela entrevista e um abraço. Obrigada, Gilberto. Muito obrigada e obrigada aos ouvintes e espectadores. Tchau. Um grande abraço. Obrigado. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.